caros moradores na face da terra, sejam bem-vindos ao canal do Profeta Micael. Que a paz e a salvação reine sobre todos os moradores na face da terra, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, seu exército celestial. E para vocês, mais uma vez, no dia de hoje, o Profeta Micael. E no dia de hoje temos a seguinte mensagem para todos os moradores na face da terra, que é o seguinte. A mensagem vai começar com uma parábola. Certa época do ano, numa aldeia, ou certo tempo, numa aldeia chamada Boa Nova, vivia num período de uma seca extrema. E o povo, de cada momento que passava, ficava sem alimentação para se alimentar. Então, cada vez que passa, o povo ficava muito tempo. E a seca teve duração de 3 anos a seca teve duração de 4 anos. E esses 4 anos que durou a seca, em cada ano o povo ficava-se cada vez mais sem alimentação. E um grupo de responsáveis do bairro Boa Nova decidiu fazer sequestro de pessoas à calada da noite, e as pessoas que eles conseguiam raptar na calada da noite, eles alimentavam da carne dessas mesmas pessoas para se manterem vivos e mais fortes que os outros. E aí, passando o tempo, eles, na calada da noite, esse grupo de responsáveis do bairro sequestravam as pessoas e alimentavam-se. E o resto da população do bairro Boa Nova começou a ficar estranho, porque viam-se que as pessoas desapareciam por nada e não apareciam mais. E aí foi evoluindo a preocupação e todo o bairro ficaram atormentados, não só de muita fome extrema, ou a seca e fome extrema que a aldeia vivia, e também ficaram agora atormentados de desaparecimento dos membros da família na calada da noite e sem explicação, e os corpos nunca aparecem. Então, como o grupo estava a se sentir ameaçado, uma vez que a população cada vez mais ficava mais atento para ver o que estava acontecendo, quem que estava a raptar as pessoas. Então o grupo decidiu convocar todo o povo do bairro, e eles, antes de fazer a convocação do grupo do povo do bairro, o grupo que raptava as pessoas, que são eles que dirigiam o bairro, preferiram em conjunto traçar uma ideia para passar ao povo. E a explicação que eles passaram ao povo, que eles poderiam passar ao povo, é o seguinte: que o desaparecimento das pessoas na aldeia deve-se ao seguinte: em função de muita miséria e pobreza que o bairro vive, e as famílias e o bairro vivem, é que as famílias, nem nós responsáveis do bairro, temos condições para realizar o óbito e um funeral condigno aos nossos entes queridos. Então, o que nós estamos a fazer é cada pessoa é enterrado logo no local onde eles moram. Quer dizer, eles preferiram enterrar as pessoas no local onde que cada um morresse. Quer dizer, se te encontram que morreste a procurar comida na floresta, ou qualquer ponto te encontram aí, e o grupo que encontrava, e enterravam as pessoas. Então eles convocaram o bairro todo e escolheram um deles, o responsável, que explicou ao povo que o que está acontecendo, nós não havíamos avisado ao povo em primeiro lugar, porque em função da miséria e pobreza que as famílias estão a viver, e nós, responsáveis do bairro, estamos a viver, não temos condições para realizar o óbito. Então, estamos a realizar o funeral nos locais onde nossos entes queridos têm morrido.
Então, para não preocupar a família em função da fome extrema e a fome e a seca extrema que estamos a viver. E aí a população, não sabendo mesmo de nada, então a população aceitou essa explicação do responsável que não, nossos entes queridos estão a morrer em função de fome ou outras preocupações, mas os responsáveis do bairro estão a fazer funeral nos locais onde estão a morrer. Então, esse passou a ser a explicação para todo o povo. Aí o povo aceitou a explicação e cada um foi para a sua casa. E aí a vida continuou sempre e o desaparecimento das pessoas continuou no bairro até que terminou os 4 anos de seca extrema. E quando chegou os 4 anos e o desaparecimento das pessoas, o grupo teve que parar com o desaparecimento das pessoas em função que já não tinham justificação para continuar com sequestro e alimentação das pessoas. Essa é a mensagem que tínhamos no dia de hoje para todos os moradores da face da terra. Esperemos que cada um entendeu a mensagem e com a tradução, para que na tradução tenha mais facilidade para a compreensão do significado da mensagem. Emike tokai alemo, emika tokai alemo, emike tokai alemo, peta salamungo, manayarela, peta salamungo, manayarela, peta salamungo, manayarela. Essa é a tradução da parábola da aldeia Boa Nova, que viveu 4 anos de período de seca extrema. Assim vai a tradução. O bairro Boa Nova significa a face da terra. E os 4 anos de seca extrema é as 4 gerações onde termina o poder de Deus. Como Deus disse, que o meu poder vai até a 4ª geração. Nós sabemos que havíamos explicado que a primeira geração começa de Adão e termina no Noé. E a segunda geração começa do Noé e termina no Abraão. E a terceira geração vai do Abraão até a vinda do Messias. E a 4ª e última geração vai da vinda do Messias, ou do nascimento de Jesus, até o fim do mundo. Essas são as 4 gerações, etapas de gerações dos 4 anos que refere à seca do bairro da Boa Nova. E a fome e a seca representa desde que o mundo foi fundado com o pecado de Adão e Eva. Nós sabemos que o mundo sempre passou de muitas aflições. Quer dizer, a seca e a fome que o bairro vivia é a falta da palavra de Deus na vida dos homens na face da terra. Por isso é que nós padecemos de muitos problemas no nosso dia a dia. Então essa é a fome e a seca que representava a aldeia Boa Nova. E o grupo que representa, né? O grupo que raptava as pessoas representa, primeiro, esse grupo que raptava as pessoas na calada da noite para alimentar-se. Aí temos os responsáveis que lideram o mundo. Nós sabemos as pessoas que lideram as nações, os responsáveis do mundo são divididos vamos supor, em 2 partes. Primeira parte tem os líderes mundiais, os governos mundiais. E segunda parte temos os líderes religiosos. Esses 2 grupos são os responsáveis que lideram a face da terra. Primeiro grupo que lidera a face da terra são os governos em cada nação, ou os governos das nações na face da terra. E o segundo grupo é representado pelos
líderes religiosos na face da terra. Esses são os responsáveis das nações ou da face da terra para o mundo divino. E o grupo que alimentava-se das pessoas na calada da noite, nós sabemos que quer os líderes, alguns líderes, não é todos, alguns líderes mundiais, como líderes religiosos, quando as suas nações estão a passar, o grupo que alimentava das pessoas, o grupo primeiro representava os governos, os seguintes governos e líderes religiosos. Primeiro, o grupo que alimentava as pessoas na calada da noite são aqueles líderes religiosos ou líderes mundiais e religiosos que têm a seguinte obra ou têm as seguintes ações. Quando as suas nações ou as suas igrejas estão a passar de muita dificuldade, o que é que eles fazem? Vão nas casas dos quimbandeiros, fazem pacto com o diabo para ele ter poder de resolver esse problema. Só que no pacto que eles fazem com o diabo lhes cobra almas das pessoas. Eles fazem esse pacto, o que é que acontece? É que depois desses líderes e que sejam religiosos ou de nações, que está a passar alguma necessidade de fazerem pacto com o diabo, o que é que acontece? Na sua nação ou na sua igreja começa a ter desastres, às vezes a morte de muita gente em função de acidente, ou em função de doenças, ou em função de doença, ou pode aparecer em função de desastres naturais. Então, nessa nação fica a morrer muita gente. E a explicação que se for numa nação, a explicação que esses governos vão dar é em função, se forem acidente, vão culpar os motoristas e as condições das vias. Se forem acidentes aéreos, também vão sempre ter alguns culpados. Se forem doenças que aparecem assim, vão culpar os insetos e alguns animais. Se for desastre natural, então vão sempre junto aos seus cientistas, os outros vão sempre justificar a existência de causas naturais naquela altura, porque está a destruir a vida de muita gente. E se for nas igrejas, normalmente os líderes religiosos vão invocando, não, há muito pecado no seio da congregação, então essa é a justiça divina que está a provocar a morte no seio da minha congregação. Então todos vamos orar para que Deus estenda a mão e resolva essa situação. Normalmente ele vem com essa desculpa. Então em função dos pecados, não falam a verdade que está a se passar. Que não, eu pequei, fui no quimbandeiro, fiz compromisso com o diabo e ele me cobrou a alma das pessoas. Então essa morte, esse desastre que está acontecendo no país ou na igreja é em função do meu pecado. Não, vai ter que utilizar mentira para que ele seja sempre inocentado. Então essa é a mensagem que tínhamos no dia de hoje. Esperemos que todos tenham compreensão da parábola e acatemos aquilo que foi positivo aos olhos de cada um, segundo o seu coração e o seu entendimento, e aquilo que não foi a favor do seu entendimento, do seu coração, então deixe de lado e assim continuemos a ouvir-nos, porque é bíblico que é bom que os irmãos vivem em união, e também a Bíblia diz que analisai tudo e retenham bem. Então essa é a mensagem que tínhamos no dia de hoje a todos os moradores da nossa terra. Esperemos que analisem tudo e retenham bem, que a paz e a salvação reine sobre todos os moradores da nossa terra, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, seu exército celestial. Que assim seja de agora para todo sempre. Amém.
Imike tokai alemão, imika tokai alemão, imike tokai alemão, e eu vou dançar lá no imanayarela, imanayarela.